Muito bem. Está começando o episódio número 6 do Estado da Igreja, que é Gustavo Abadi, e eu estou muito feliz de poder começar esse podcast. Meu convidado hoje é especialíssimo, é uma figura que aqui nesse podcast só aparece quem eu respeito, quem eu admiro. E esse cara eu admiro muito, tenho o coração na mão de Deus. Ele não é só, né? Eu gosto muito de apresentar os atributos principais da vida do camarada. Depois eu vou deixar ele se apresentar, mas ele, na verdade, assim, o pessoal acha ele muito famoso e coisa e tal, mas na verdade ele é o marido da Thalita, ele é o pai da Bebel e da Maria. É isso aí. E assim, é um cara que top, meu amigo, meu irmão, Pastor Jack. Bem-vindo ao Estado da Igreja. Que alegria, meu. Que alegria. Grande Gustavo, meu irmão. Meu irmão. E quando a gente fala isso aí é pra surtar os loucos, né? Cara, Um protestante e um católico se chamam de irmão. Aí, putz, tu sabe que eu já dei uns blocos já. É mesmo? Só o negócio é o seguinte, ó. Tu vai entrevistar o pastor. Eu disse, olha, não é um pastor, é o pastor. Você Que respeite. isso? Você respeite. Aqui, ó, deixa eu só para eu contar para quem tá assistindo. A primeira vez que eu vi o Jack, ele não se lembra disso. Mas tu tava com uma guitarra no peito, uma Bíblia na mão, sabe? Mexendo nela. Ali na esquina democrática, sabe? Sim. Ali mesmo. E a galera assim passando e ao redor olhando, e o Jack mandando ver naquela Bíblia e sacudindo ela. Quem não sabe, esquina democrática é aqui é a esquina da Borges de Medeiros, com a Rua dos Andradas ali em Porto Alegre. É o Areópago de Porto Alegre. Exatamente. Políticos, todo tipo de coisa acontece ali. E as tuas incursões, as tuas pregações evangelísticas moveram o coração de muita gente naquele lugar. Que legal. Que legal. E tu era metade do que tu é hoje, na verdade. Eu tô tentando voltar, nem que seja assim, cara. Tipo, olha, tentar ficar um 75% já tava bom, né, cara? Porque tá difícil. Tá difícil, cara. Tá difícil. Aqui a missioneira cozinha muito bem, cara. A minha Pois eu esposa vi, cozinha cara. muito bem. Eu vi, ele me mandou uma foto do prato dele aí antes de vir pra cá. Meu irmão! Seu pano, né, a coisa verde que tinha era só o brócolis. Um brócolizinho pra dar uma fibrazinha, né? Mas, cara, é demais mesmo. E tá louco, tá louco. E isso acabou me engordando. Eu praticamente dobrei de peso depois que eu conheci a Thalita. Eu conheci ela, eu tinha 64 quilos. E eu fui no ano passado a 129 com 700. Eu praticamente cara, né? Então, tipo, dobrei de peso. Agora eu tô com 115. Tô perdendo, tô aos pouquinhos aí, baixar o peso, mas tô ainda, assim, forte, digamos, assim, né, cara? Tu também tá fazendo umas coisinhas que eu vi, né? Já que eu tô com 160, Jack. O quê? Não, mas tu é alto, cara. Mas tu é alto. Pois então, mas aí é que tá, cara. Eu tenho que baixar essa graxa, senão. Qual é a tua altura? 1,95. Eu tenho 1,73. Então, nós dois somos pesados para nossas alturas, né? Mas tu é alto pra caramba. Só que assim, isso detona joelho, detona costas. Por exemplo, eu tô mal assim das minhas costas, né? Tipo, tá louco. É fogo. E tu com 160 quilos faz filho ainda, né, meu? Faço. É animal, né, meu? Animal. Animal. Imagina tu com 100 quilos. Tá louco? Deus livre. Não, a Camila não vai te aguentar, meu. O negócio é mais 10, velho. Mais 10. Jack, vamos organizar a bagunça, que é muito bom estar contigo, cara. Assim, eu tô muito alegre. Também. Né? Assim, tu é um cara que eu respeito, justamente porque quando o coração tá no lugar certo, a gente. Os atos da gente dizem isso, né? Uhum. E
como eu te falei, desde muito cedo eu te vi com a Bíblia na mão, com uma guitarra no peito. Eu queria retroagir um pouquinho nessa história e saber o seguinte: de onde é que tu veio? Como é que começou essa história? Então, assim, basicamente, eu nasci em Porto Alegre, né? Meu pai, minha mãe, minha mãe agora é cristã, mas conheceu Jesus, assim, há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Aconteceu que eu fui criado numa família ímpia, né? Minha mãe engravidou quando tinha 17 anos. Ali em 82, eu nasci em 82. O meu pai, taxista, né? Um cara bom de lábia. A minha mãe vendia camisa. Meu pai foi comprar uma camisa na camisaria onde minha mãe trabalhava. Aí no dia da mulher, dia 8 de março de 82, o meu pai convidou minha mãe para sair. Minha mãe, uma guria de 17 anos, virgem. E o meu pai olhou para minha mãe e disse assim: Gustavo, vamos ali pegar uma camisa no meu apartamento. E eu tô aqui. E eu tô aqui. Eu tô aqui. E aí ela engravidou, eles casaram, né? Eles casaram, anos 80, né, cara? Então, o cara engravidou a mulher, casava com ela, né? Mas o casamento foi muito ruim. Eles ficaram casados. É louco isso. Comparando com os dias de hoje, o casamento ruim deles durou 5 anos. Louco, né, cara? Louco. Hoje, tipo assim, quando eu converso com eles, assim, eles dizem assim, o que nos manteve, o tempo que nos manteve foi ter um filho. Então, aí acabaram se separando, aí passamos muita dificuldade financeira. Nós morávamos na Cidade Baixa, né? Não era uma coisa... A Cidade Baixa não é uma coisa boa, mas anos 80 era um pouquinho melhor. Era um pouquinho melhor, verdade. Era um pouco melhor, né? Então, daí depois nós fomos morar na periferia de Porto Alegre, eu e minha mãe, passamos muito, muito trabalho. Teve meu padrasto, minha mãe casou de novo depois, um cara muito ruim. História, assim, clássica do brasileiro, né, cara? E com 15 anos, em 1998, eu tinha 15 anos, um amigo meu me convidou para ir na igreja. Tinha uma aula chamada aula de discipulado. E o meu pai na fé, o pastor Daniel, né, porque ele era diácono, era um curso das doutrinas básicas do cristianismo, né? Então, Bíblia, pecado, Cristo, assim, bem catequese mesmo. E, cara, eu entrei naquelas aulas ali com muitas dúvidas, coração muito amargurado. E eu me lembro, Gustavo, que numa noite, era abril de 98, eu não me recordo muito bem o dia, era numa quinta-feira. Isso é Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Mas eu não era no culto que eu fui. Eu fui nessas aulas de discipulado que eram abertas. E o Daniel, ele tinha um feeling para dar aula muito bom. Ele colocava a gente na conversa e era muito bom aquele ambiente. E o que ocorre? Aí eu tô na aula, era uma noite fria, tava começando ali o outono ali, né? E eu me lembro que na hora da oração, eu não sei, assim, parece que um pedaço da minha vida sumiu. Porque ele botava a gente orar, ele falava e a gente repetia. A gente não sabia orar, né? Claro. Aí a gente ia repetindo o que ele orava. Depois a gente orava com as nossas palavras mesmo. Mas eu me lembro que enquanto ele falava pra gente repetir, eu repetia, mas eu pensava, assim, meio debochando, meio rindo. E num dado momento, eu consigo me transportar para esse momento. Esse momento é muito santo. E cara, do nada, eu fiz uma pergunta para mim. Como que eu vou explicar na minha casa que eu sou crente? Assim, num momento eu não era e no outro momento eu já era. Não teve aquele momento assim de vou. Não, eu não sei, cara. Foi uma coisa... Foi muito louco. E ali, cara, daí na outra quinta eu não voltei. Depois da outra quinta, eu pulei uma quinta e comecei a vir todas as quintas-feiras. Ganhei uma Bíblia. Ganhei uma listinha de um irmão ali com os textos bíblicos. Ganhei 3 livros que marcaram muito a minha conversão. O Peregrino, de John Bunyan. E todo mundo fala, vou ler o Peregrino. Mas, cara, eu agradeço a Deus porque eu li o Peregrino na conversão. Então eu li ele no período
E eu agradeço quem me deu o livro. Né? Então, O Peregrino, Heróis da Fé, do Orlando Boyer, e Torturado por Amor a Cristo, do Richard Rembrandt. Aquele que tem aquela cabeça, o cara segurando uma cabeça, aquela capa antiga. Então eu com 15 anos, cara, conheci Jesus, aí li esses negócios, velho, eu queria morrer por Jesus. Então ali a minha vida foi mudada assim, cara. E era Assembleia de Deus anos 90. Então assim, velho, radicalismo full, assim. Então teve cara, tinha um cara que falou pra mim, não pode usar perfume. Cara, beleza. Não vou usar. Se o cara dissesse assim, vamos botar fogo na igreja, eu ia dizer, tu quer com o quê? Com querosene ou com álcool? Tipo, o cara saía dali, né, meu? Qual era o distrito que tu frequentava lá, cara? Distrito São José, Pastor Manuel, e, cara, fui muito impactado pela vida dele também. Eu me lembro, ninguém me disse, cara, eu me lembro... tinha um culto de oração nas quartas-feiras que ele liderava na igreja. Ele chegava às 7 da manhã e ele parava de orar. Ele orava das 7 às 4. Eu orei com ele. Cara, uma loucura. Uma oração simples, mas ele orava das 7 da manhã até as 4 da tarde, joelho cravado no chão. Aí a gente ficava de pé, os jovens que estavam ali. Naquele dia era só eu. Ele disse, agora, Jaques, porque meu sobrenome é Jaques, mas os mais velhos não sabem falar Jackson, né? Então eles, Jaques. E casualmente casa porque é meu sobrenome, né? E daí ele, Jaques, agora nós estamos cheios de Deus. Agora nós vamos ir entregar ceia para os doentes. E daí ele entrava, ele tinha um carro muito bom na época, porque ele tinha um estacionamento no centro de Porto Alegre, ele tinha uma condição financeira boa, na época ele tinha um Vectra, era um carro legal, ele entrava no carro, eu e ele, e nós íamos à casa dos irmãos doentes, ele levava o violão, cantava, e eu olhando aquilo. E desde muito novo, assim, nos meus 15 anos, o Gustavo, eu sempre andei com pessoas mais velhas. Eu andava com os jovens também, óbvio, mas assim, eu andava com gente mais velha, entende? Então isso foi uma coisa que me ajudou muito, 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 muito. Então eu tenho, por exemplo, o pessoal pergunta pra mim assim esses dias, tu gosta do Resgate, do Oficina G3? Eu digo assim, cara, tá, legal, mas como eu me converti na Assembleia de Deus, Oficina G3 era música de criança pra nós, entendeu? Não, ou é música de outra igreja, ou ímpio, né, cara? Exato. Tu olhava aqueles caras. Cara, uma vez eu fui dormir na casa de uma irmã da igreja, porque eu era amigo do filho dela. Aí nós botamos colchão na sala ali, eu e ele, e a gente alugou a fita da Oficina G3. E ela era líder do círculo de oração. Cara, quando ela irmã chegou do Coque. Irmã do Coque. Um coque, cabelo todo branco, óculos. Quando ela chegou na sala e viu aqueles caras com os cabelos pintados, velho, de vermelho, ela disse, o que é essa orgia aí? O que é essa orgia? Ô, cara, tá louco. Isso é muito bom, velho. É muito bom, cara. Tá louco. Jackson. Negócio de rock, Jackson. Não. Cassiane, velho. Ô, eu vou te falar. Óbvio que eu escuto rock, mas, os caras acham que eu escuto Projeto Sola, que eu escuto essas músicas dos reformados. Exclusiva. Mas vai pro inferno com isso. Não, cara, eu gosto do Projeto Sola, né? Eu gosto do pessoalzinho, mas, cara, mas não tem, não tem. É porque é minha base. Eu tenho uma tese, Gustavo, não sei se tu concorda comigo. Por exemplo, tu vem pra igreja, não importa para qual movimento tu vá, a pergunta é, na tua conversão, em qual movimento foi? Ali vai cimentar o cristianismo? Então, assim, cara, não tem, velho, pra mim. Às vezes eu sinto falta, velho. Eu tenho que ouvir uma música pentecostal. Verdade. Entendeu? Não, eu tenho que ouvir um Voz da Verdade. Pô, é brega. É brega pra caramba, velho. É brega, é os negócios. Aqui, o Voz da Verdade tem aquelas roupas coloridas, aqueles negócios, aquelas lantejoulas. Mas, eu cresci na igreja ouvindo isso, vendo Deus operando, cara. Então, tipo, não tem, velho. Não tem. Jack, eu tenho um primo que trabalha comigo aqui na editora, em Canela. Ele é da Assembleia de Deus da Restinga.
E de vez em quando eu mando uns áudios pra ele, diz assim, Guto, canta aquela tradicional. Aí diz assim, ó, vem, 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 vem pra vem, Assembleia, louver. Ah, tá louco. Ô, meu, e tu o cara sabia sai arrepiar todo, né? Não, tá louco, não dá, não dá. Imploramos nosso Salvador, Que maravilha. teu poder. Tá louco, rapaz, tá louco. Tá louco aqui, ó. Cara, os caras, velho, não adianta, velho. Como se... Não, meu, tá louco, eu o boto. Marcondes lá do Recife diz, não, Bah. todo mundo tem um pezinho na senzala aqui, velho. Cara, Não tem, o Elvis Presley era da Assembleia de Deus, velho. Tu sabia disso aí? não. Não, mas é verdade, cara. Onde tem Bradesco, Coca-Cola, tem uma Assembleia de Deus, velho. Tá, mas assim, beleza. Ai, que maravilha. Assembleia de Deus tem mais do que mosquito borrachudo. Tudo que é lugar tem uma. Né, cara? Não tem, mano. Tipo, louco. Eu sabe que um dos meus projetos de escrita é sobre o Nils Taranja, sabe? O cara, olha, esse cara Foi meu tem pastor, uma história. foi meu pastor. Teu pastor, né? Foi. O meu também. Ele era o pastor presidente quando eu vim para Jesus. E eu ganhei o meu nome por causa do pastor Gustavo Nordon. Sério, mano? Sério, meu pai não dizia com todas as letras, não, o nome do meu filho vai ser Gustavo por causa do pastor Gustavo Nordon. Pé direto na senzala. Velho, aí o seguinte, vamos seguindo a cronologia da história. Uhum. Quando é que apareceu a Thalita, velho? Então, mano, o que ocorre? Com 15 anos, né? Aí eu era da sede, e tu sabe como é que é na Assembleia de Deus isso aí, sede e congregação. O pessoal da sede é um pessoalzinho mais, né? O pessoal que não é tanto do fogo, né? O pessoal da congregação é do manto do negócio. Ela era de qual congregação, velho? Ela era do Monte da Oração, velho. Ela era, assim, ó, o Monte da Oração era uma congregação do Distrito de São José, e ele, cara, é muito louco isso. Ele era, nos anos 60, onde era a reunião dos obreiros de toda a Assembleia de Deus. Era bem legal. Tá, a Thalita congregava lá. O que ocorre, cara? Eu tive uma namoradinha quando eu tinha ali meus 18 anos, e, cara, acabou o nosso namoro, né? E daí eu fiquei mal, aquela coisa toda, né? Aí, pô, vou mudar, vou ficar dentro do mesmo distrito, mas vou para uma congregação. E fui para a congregação da Thalita. E lá cheguei, eu já pregava de vez em quando lá, porque eu prego desde solteiro. E, cara, do nada um amigo nosso assim, tu vai casar com aquela guria lá, e apontou para Thalita. E ela era muito crentona, e daí a gente foi trabalhando junto, ela sempre foi a guria mais dedicada da igreja, e eu fui amando aquela igreja, fui me dedicando lá também. E foi natural, cara, foi natural. A gente começou a namorar no dia 11 de agosto de 2003. Fui lá, falei com o tio dela, que a minha esposa ela é órfã de mãe, né? A mãe dela morreu quando ela tinha 7 anos. E ela foi criada pela tia. E isso foi o que moldou muito ela, cara. Moldou, assim, perdeu um... Eu não tenho noção do que é isso, né? Mas perder uma mãe, assim, no caso dela, assim, é brutal, porque ela... Quando nós casamos, ela tinha 19 anos. Cara, ela já estava pronta para assumir uma casa, assim. Muito mais madura que eu, assim, não tem nem comparação. E daí a gente namorou, noivou, e nós casamos em 2005. No dia 15 de julho, dia do homem. Tem até isso agora. Precisa disso. E dia 15 de julho nós casamos, e só vitória, cara. Nós fizemos 16 anos de casado. Nós demoramos muito a ter filho. Primeiro, por uma cosmovisão errada. Segundo, quando a gente tentou, a minha esposa ela tem problema de hipotireoidismo. Ela tinha hipertireoidismo. Daí ela fez um tratamento com medicina nuclear, reverteu para hipotireoidismo. Aí os hormônios nunca estavam bons, porque para engravidar tem que estar os hormônios bons. Aí quando ficou bom, ela engravidou e nós perdemos. Daí, depois ela engravidou de novo e veio a Isabel. E daí agora a gente está correndo contra o tempo, né? Porque
No caso a mulher, ela tem Tem prazo de validade. exatamente. Então ela tá grávida de novo, agora tá com 36 semanas. Tá quase chegando a Maria. Aí tem a Isabel, a Maria, e nós já queremos encomendar um antes do final do ano já. Enlouquecido, cara. Enlouquecido. Não, que a Bíblia manda multiplicar, né, meu? A gente é 2, você tem no mínimo 4, cara. Como é que eu vou multiplicar? Vou multiplicar por 0,5? Velho, aqui, ó, mas aí tu deu um salto aí nessa conversa, pra falar da Thalita. Mas assim, como é que foi a saída da Assembleia de Deus e como é que foi isso, a mudança na tua cabeça? Entendi. Como é que tu percebeu assim? Isso aqui eu nunca falei no vídeo. O Senhor me chama para ir além. Foi a Assembleia de Deus sempre foi um celeiro para muita gente. Muito. Não, a Assembleia de Deus é assim: tu não prega, tu não faz nada. Então vem os caras, eles começam a socar na tua cabeça que tu é pregador, que tu vai pregar. Aí quando tu começa a se destacar, os mesmos caras começam a te perseguir. É uma loucura, velho. E se tu sobreviver a esse esquema, tu tá pronto. Entendeu? Tipo, se eles não te matar, entendeu? É isso, cara. Tipo, eu sou um sobrevivente, entendeu? Então, assim, vamos lá. 2007, nós saímos da Assembleia e fomos congregar numa Batista. A gente congregava numa igreja aqui e, cara, deu muito problema com uso e costume, mas bobagem, assim, uma bobagem. E a gente não tava... cara, daí nós fomos congregar numa Batista. E a gente congregou numa Batista, cara. Os caras faziam uma assembleia para trocar lâmpada, entendeu? Então eu posso dizer assim, ó, meu, sério. Final de ano, discussão, primo voltando pra igreja pra votar no fulano. Meu, uma Batista, entendeu? Cantava com cantor, pá. Aí nós saímos dessa Batista e fomos pra uma outra Batista. Mas daí já era uma Batista moderninha, que só tinha nome de Batista. Porque pra mim, Batista tem que ter assembleia. Entendeu? Tem que ter votação. Cara, não tem graça, entendeu? Tem que ter votação, tem que ter nego discutindo. Tem que ter isso, cara. Assim, Batista boa é quando o pastor é funcionário da igreja. Os batistas vão te fulminar. Mas não é verdade? Não é verdade? É verdade. Eu tive 2 amigos que eram pastores batistas e eles diziam exatamente isso. O pastor, em muitas igrejas, cara, é funcionário de igreja, cara. Se ele não fizer o que o conselho quer, os caras arrancam ele de lá. Torra o cara, né? Então, essas são as boas. Essas são... E eu vivi isso. Daí depois eu fui pra uma Batista que era bem moderninha, tudo, mas não era nada de Batista, porque tu vai entender, né? Aí tá, beleza. Eu voltei pra Assembleia de Deus, fui congregar na Assembleia de Deus do Centro. E, cara, no início foi bom tudo, mas era uma igreja, até ele não gostou muito. Aí até que eu tive um convite do pastor Leon para vir para a Assembleia de Deus ali do Jardim Botânico. Eu ia cuidar dos jovens. E, cara, ali foi muito bom. O Leon é um cara que eu amo demais. Foi muito bom congregar ali. Mas o que ocorre, cara? Nesse período, começou a vir internet. Eu tive um período muito azedo na minha vida, muito azedo, cara. E eles estavam colocando o político oficial da Assembleia de Deus. Eu não vou falar o nome do cara. O cara é vereador aqui em Porto Alegre, enfim. Cara, eu fui um cara, eu tô numa reunião, do nada, reunião de obreiro, um ano antes da eleição, eu tô lá, e o pastor do campo assumiu o púlpito e disse assim, olha, gente, seguinte, só pregar o evangelho não adianta. Ele falou exatamente isso. E eu disse, nós estamos aqui com um candidato. Cara, isso era tipo assim, a eleição é sempre em outubro. Isso era julho do ano anterior. Tipo, totalmente errado, assim. Sim, mas beleza, tranquilo. Aí, cara, eles começaram a falar e esse camarada, meu, ele não é crente, cara. O cara não é crente. Mas resumindo, eu não vou entrar nos méritos aqui. E eu sei que
E eu sei que na hora, velho, eu me virei pro meu pastor da igreja local e disse, meu, ninguém vai falar nada, velho. E ele disse, não, ninguém vai falar. Mas é uma Assembleia de Deus, ou seja, uma Assembleia, né? E daí eu me lembro que quando eles foram encerrar, eu levantei a mão. E o cara, fala, Jackson, eu era líder de jovens, era reunião de obreiro. Eu quero assim, pessoal, só queria dizer uma coisa para vocês aqui, o seguinte. Vou pedir que quem está escrevendo a ata ali só coloca o meu nome e coloca que eu sou contra. Aí, velho. Aí eles foram me parar e eu disse só um momentinho. Eu disse exatamente assim. Eu lhe ouvi até agora eu vou falar. Aí, meu velho. Aí eu disse assim, com todo respeito, nós temos que ter políticos, mas não essa coisa de político de cabresto. Isso tá errado. Aí eu comecei a falar, disse, cara, em Roma, no século I, nós não tínhamos político oficial nenhum. E nós impactamos o mundo da época porque nós tínhamos o testemunho dos nossos irmãos que eram confirmados pelo sangue que escorriam pelos dentes dos leões famintos do Império Romano. Nós tínhamos isso. Eu falei assim, não tem problema ter um político, mas não desse jeito. Isso aqui é gangue. Falei. E, cara, quando encerrou nisso, chegou hoje o cara é deputado federal. Esse cara chegou e ele viu e tava um furdunço. E, cara, quando eu falei que eu era contra, levantou o cara e disse, eu também sou contra. Eu também sou... Aí, meu velho. Aí azedou. E nisso, um dos caras levantou a mão e disse assim, pastor, mas se eu quiser votar num outro vereador que não tá fazendo campanha dentro da igreja. Aí o pastor disse pra ele, não, aí esse cara é rebelde. Aí o cara disse, pois é, eu sou candidato a vereador, mas não tô usando a igreja. Daí o pastor, não, tu pode. Cara, ficou... E, cara, ali eu fiquei com um carimbão nas costas. Aí eu tinha um blog e eu comecei a jogar tudo no ventilador. Só que foi a minha falta de sabedoria. Cara, daí me dava a oportunidade para pregar no púlpito, eu já não pregava para a igreja local. Eu pregava sobre o sistema, sobre isso. Só que, cara, tu tá pregando assim, Abadi. Hoje, eu voltaria no tempo e eu me daria um sacode. Porque eu tô revoltado com o que tá ocorrendo. Só que tem uma Dona Maria ali na igreja, ali, meu, que tá passando um perrengue com o filho drogado e tá vindo pro culto. E tá um moleque assumindo o púlpito para falar de sistema, rapaz. E eu tinha que apresentar Jesus para as pessoas, entendeu? Sim. As pessoas quebradas. E foi um período que eu me arrependo muito, cara, muito. Eu comprei uma briga que não era minha. Não, eu não me arrependo por covardia. Sim. Mas eu fui usado, cara. Na minha casa começaram uns advogados que queriam o mal desse político. Eu não queria o bem dele, mas tinha pessoas que queriam o mal dele e começaram a me usar, levavam vídeos, eles não postavam. Aí eu comecei a postar nas minhas redes sociais, eu comecei a detonar o cara por coisa... Eu me arrependo muito desse período. E foi um período, tipo assim, a minha esposa... Porque, cara, quando tu é muito combativo, meu, a tua família sofre, cara. E tu dá pra tu ser combativo, mas assim, tu vai entender. Quando tu faz guerra, meu, tu faz guerra no território do outro. Eu tava fazendo guerra na congregação que eu tava. E minha esposa não tinha paz, velho. Entendeu? Tipo, isso afetou a espiritualidade dela, isso afetou a espiritualidade da casa do meu pastor local, que ele era uma bênção, no caso do Leon. Eu prejudiquei muita gente, assim, entendeu? Tipo assim, hoje a gente tá bem em tudo. E eu acredito que eu estava certo no que eu tava falando. Mas... tinha um tom, tinha um momento, tinha que ter tido sabedoria para parar aqui, bater uma hora. Aí o que aconteceu, cara? Eu fui disciplinado. O Biratã, na época era o pastor aqui em Porto Alegre, ele me chamou e, cara, ele não tinha como me disciplinar, tipo, me afastar da mesa do Senhor. Então ele me afastou de todos os trabalhos, eu continuei ceando. E, cara, nesse período, um pastor aqui da Grande Porto Alegre foi acusado de estupro. E tinha uns amigos meus que congregavam na igreja dele. E eles defenderam esse cara. E isso tudo correndo paralelo. E, de repente, esse meu amigo disse assim, ô Jack, tu não quer vir aqui em casa numa segunda-feira
a gente fazer uma reunião, cantar uns louvores, tu traz uma palavra. E eu vou. Eles estavam muito machucados, porque depois se provou que o pastor tinha estuprado umas mulheres. Daí já era um outro caso, tá? Fui na casa deles e eu vi aquelas pessoas muito quebradas. E daí ali eram pessoas que eu amava, que eu convivia com eles. E eu comecei aos pouquinhos e cuidando deles. Levava uma palavra na segunda. Aí foi, cara. Foi indo. Até que a gente estava se reunindo num salão de festas do condomínio. E eu comecei a levar o pessoal para as igrejas. Levei eles para a igreja que eu congregava. Eles não quiseram ficar. Levei eles para várias igrejas. Eu queria, me despachar eles. Não deu. E eu pensava em plantar a igreja quando eu tivesse meus 50 anos, por exemplo. Uhum. Mas não, cara. Aí não tinha o que fazer. Eu não tinha como... Foi um período bem... de muita incerteza. Mas aí, cara, vamos plantar uma igreja. Vamos... Voltando no tempo um pouquinho, eu já tinha plantado uma batista. Daquela batista moderninha, lá em 2008, eles tinham me enviado para plantar uma igreja. Tinha sido uma benção. Então eu tinha mais ou menos uma base. Cara, entramos de cabeça e ali em 2013 começamos a Vintage. Óbvio que a grande maioria das pessoas que iam estar com a gente na hora H não estiveram. Sim, roeram a corda. E eu notei, cara, que eu ia precisar de homens. Eu tive esse feeling lá no início. Né? Lá no início eu notei que, cara, se eu ganhar os caras... E eu comecei uma reunião chamada Cavalo Branco 2.0. E era uma reunião que eu fazia uma comida sempre com bacon. Eu e os caras, a gente cozinhava no início. E, cara, o primeiro que a gente fez, a gente comeu o bacon meio cru ainda. Eu não sabia fazer, fiz tudo errado. E, cara, e eu levava uma palavra. E eu preguei uma série para eles, uma série sobre Sansão. Primeira série que eu falei para os homens. E, cara, e ali começou, cara, nossas reuniões aos pouquinhos. Deixa eu martelar um pouquinho mais aí no que tu falou. Do pano de fundo pentecostal da Assembleia de Deus para uma cosmovisão mais reformada. Isso foi ao longo dessas caminhadas nas igrejas batistas? Como é que rolou essa... Porque na Assembleia de Deus tu não ouve essa conversa de plantar a igreja. Então, o que ocorre? Cara, a nossa igreja, a São José, ela era meio que uma incógnita. Por quê? O material teológico que rolava lá não bombava Benny Hinn, lá não bombava aquele cara lá, o cara que fazia as pessoas rir, o Kenneth Hagin. Lá não bombava Valnice Milhomens. Até que eu gosto da pessoa da Valnice, eu tenho um carinho por ela. Mas os ensinos deles não... O que se lia? Se lia Spurgeon. A Spurgeon é tradicional. O Spurgeon, ele... Não tem, né? Se lia Spurgeon... Cara, tinha uma sistemática que rodava entre os jovens e eu li ela. E ela impactou muito a minha vida, que foi a sistemática do Louis Berkhoff. Claro. E, cara, o cara é reformado. Só que a gente nem entendia. Cara, ali eu me lembro do dia que eu entendi sobre a perseverança dos santos. Eu não sabia todos os pontos da questão da reforma, mas eu, desde muito cedo, assim, lá de 99, 2000, eu já acreditava que os santos perseveravam. Sim. Então, aí tá, cara. Foi. Só que assim, quando dá esse boom do novo calvinismo ali em 2009, 2010, o movimento de plantação de igreja americano, ele meio que os livros começam a chegar aqui. Então o que explodiu, assim, foi uma bênção na minha vida, foi ler o Driscoll, Mark Driscoll. E cara, ele falava de missão de um jeito tão básico assim, tipo, cara, ser missionário não é só ser enviado para fora. Pegava aquela ideia do Spurgeon, né? Todo cristão é um missionário ou é um impostor, né? Então, e daí, cara, eu comecei a ter carinho por plantação de igreja. Só que a Assembleia de Deus, ela abre primeiro um ponto de pregação, daí aquilo pode virar uma congregação. Só que tem um rodízio de pastores que, na minha opinião, é nocivo, né? Só que, óbvio, uma denominação faz isso para o cara não rachar. É basicamente por isso. E depois aqui de Porto Alegre, dos anos 90, aí tu sabe melhor do que eu,
Depois que o Humberto Schmidt saiu, aí eles ficaram muito mais em cima. E eles metem esse rodízio. Assim, o Humberto foi o que... Eu gosto do pastor Humberto Schmidt, mas isso fez com que a denominação olhasse com muita desconfiança para jovens obreiros. Sim, é verdade. Entendeu? Referência, né, cara? Porque o Humberto era esse prodígio. O Humberto era o nosso representante. Quando tu ouvia ele e o pastor Luiz Antônio pregando nos congressos da UMADPA, tu dizia assim, esse cara me representa. Aí o Humberto, ele era um auxiliar com 15 anos de idade. Com 17 ele já era diácono. Com 21 ele era presbítero na Assembleia de Deus. O cara é um fenômeno, entendeu? É verdade. Então, mas o que ocorre, cara? Então a igreja investiu nele. Eu entendo o lado dele. Eu não estou querendo aqui malhar ele é um homem de Deus. Mas eu estou falando de uma questão prática. Os homens mais velhos da Assembleia de Deus passaram a olhar para todo jovem como um potencial Humberto que amanhã depois vai rachar e vai fazer isso aí. Né? Então, cara, eu cresci. A primeira profecia que eu recebi que eu seria um pregador do evangelho foi do pastor Luiz Antônio, cara. Luiz Antônio da Luz. Luiz Antônio da Luz, cara. Tipo, cara, eu me lembro como se fosse hoje, assim. Eu fecho os olhos e eu volto nesse dia. Nós estávamos os jovens, é que assim, a juventude que eu me converti, Gustavo, ela era muito apaixonada por Jesus. E toda sexta-feira, os rapazes, nós orávamos. Nós virávamos a noite orando, de sexta para sábado. A gente botava um DVD dos Gideões, na época boa dos Gideões, tá? Então tinha Napoleão Falcão, tinha Gesiel Gomes, tinha Gilmar Santos. E o pastor Luiz Antônio pregou naquele primeiro ano lá. E o pastor Luiz Antônio, cara, pregando, e eu vendo aquilo, cara, e eu me lembro como se fosse hoje, eu me levantei no meio e eu fiquei na frente dos guris, assim, eu era o mais novo. E eu me levantei e eu apontei pra TV, assim, eu disse, cara, um dia eu vou pregar que nem esse homem. E os gritos, sai daí, chutaram minha bunda, assim. E, cara, eu me lembro que, tipo, pô, ninguém me levava a sério, mas óbvio, né? Um piá. E acabou daí tá. Eu fui num congresso do Heróis da Fé. E depois do congresso acabado, tava o pastor Luiz Antônio sentado, sozinho, descansando. E eu fui até lá, assim, pastor, uma alegria ver o senhor. E daí eu falei assim, pastor. Daí eu comecei a chorar, assim. E ele, foi, meu jovem? Eu disse, pastor, eu disse que eu queria pregar que nem o senhor. Meu sonho é pregar que nem o senhor. E os jovens começaram a rir de mim, pastor. Eu era, um guri de 15 anos, né? E, cara, ele pegou, me abraçou, assim. Pra ele pode ser uma coisa tranquila, poderia ter sido uma coisa tranquila, mas aquilo teve um significado, assim, ele me abraçou, ele começou a chorar, orar comigo, botou a mão na minha cabeça, orou e profetizou pra mim que eu seria um pregador como ele. E, cara, alguém pode dizer, isso foi emoção. Ok, mas aquilo, foi uma bomba, né? E aquilo ficou no meu coração, eu vou pregar que nem esse homem. Eu vou pregar aqui. Não digo o estilo dele, mas eu digo assim, tipo, cara, o pastor Luiz Antônio, ele era. Cara, quem pegou esse período, ele era o pregador do Rio Grande do Sul, velho. Você sabe que a escola onde ele foi formado, né, o Luiz Antônio, ele era da igreja de Guaíba. Assembleia de Deus de Guaíba. Na época, era o pastor presidente Oswaldo Ibaldo. E bem nessa época, tu vê, os meus pais se separaram e o marido da minha professora de escola dominical, que era um médico, que tinha sido um discípulo do Luiz Antônio. Esse cara disse assim, Abadia, eu vou passar na tua casa, ele morava em Porto Alegre, e eu vou te levar comigo para Guaíba. Então, rapaz, às vezes eu ouvia... encontrei nesses cultos, estão pregando o pastor Ibaldo, Luiz Antônio ouvindo, Paulo André do lado. Paulo André, o que escreveu os livros, o que escreveu todo o IBE. Paulo André vai estar aqui no Estado da Igreja, vou trazer ele aqui. Que legal. O ano que vem, mas eu vou trazer ele. Cara, assim, ó, tu imagina, e eu ouvindo tudo aquilo, os caras assim, daqui a pouco o Ibaldo parava de falar, rapaz, o principal começava a orar e descia o fogo. E olha,
culto terminava às 11 horas da noite, entendeu? Maravilhoso. Tu te lembra que, assim, eu me lembro bem da transição. Tu te lembra que nos anos 90 o fogo pentecostal ele não era fabricado. Sim. Descia e às vezes não descia. Sim. O culto, por exemplo, e depois veio aquele período meio forçação, receba. Isso é a Mas pipa, assim, né? exato. Mas O cara tá forçando. mas antes, cara, eu me lembro, e o pessoal se alegrava com os hinos que falavam sobre o sangue de Jesus. A alegria era com base nisso, cara. E eu me lembro, tipo, esse período, Pastor Ibaldo em Guaíba, Pastor Edgar Machado em Canoas, em Viamão era o Juvenal Batista. Juvenal Batista. O cara, era um panteão, meu. Uns monstros. Velha guarda, né? Velha guarda. Exato, School, né? cara. Não, e eles sentiam as suas diferenças, e sem meio que se afinetavam, mas, meu, era um troço. Cara, era um cinturão, velho. Cara, que loucura, que época boa. É que tu só sabe que tu tá numa época boa depois que ela passa. Exato. Exatamente. E, cara, a gente tava numa época boa. A gente tava. É verdade. Cara, louco. Eu fico impressionado que tu durou até o Biratã. Mas é que eu saí e voltei. Sim, eu voltei. Fez esse movimento. Né? Eu voltei, né? Então, eu me lembro do pastor João Ferreira, quando o pastor João Ferreira assumiu. Lembra do Soto? Tomar Soto da Silva com a pranchetinha? Me lembro dele. Me lembro de Geraldino, pastor Geraldino. Claro. Me lembro desse pessoal. E, cara, a minha escola foi toda essa aí, entendeu? Mas, assim, o meu pai na fé, quem me deu a primeira oportunidade para pregar foi o pastor Daniel. Que hoje ele tá no Rio, mas ele era diácono, mas ele era, cara, um excelente pregador. E, cara, ele me levava, eu me lembro como se fosse hoje. Eu comecei daquela saudação. Antes dele pregar, ele dizia assim: irmãos, tô com um jovem aqui, vai dar uma saudação. Daí o cara pegava, abria a Bíblia rapidinho, falava rapidinho e encerrava assim: eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Né? E daí tá. E daí, cara, quando essa saudação começou a se estender muito, ele me botou, ele marcava aí a pregação, a campanha, sexta, sábado, domingo, e ele me colocava a pregar na sexta. Daí ele, ô Jack, vai abrir pra mim a campanha lá. E eu, Daniel, eu todo nervoso assim. Aí o Daniel me levava de carro ainda até a esquina da igreja, e ele dizia assim: ó, Jack, eu não vou lá porque senão o cara vai querer que eu pregue. Vai lá, prega, Deus te abençoe. E eu me lembro da cena, eu saindo do Opala dele, ele pegando a minha mão e dizia assim: ó, quebra tudo. E aquele encorajamento, assim, sabe? E eu ia, cara, guri, meu, eu ia assim, bem magrinho, usava os ternos dele, e eu imitava ele. O Daniel usava umas botas meio de cowboy, com a calça social por cima, então eu comprei uma bota pra mim, comprei a mesma Bíblia dele. Eu, tipo, foi um pai que eu não tive, apesar dele, ele tem 12 ou 13 anos só mais do que eu, mas ele já era casado, já tinha filhas, então foi uma presença paterna na minha vida, assim. Ele pregou no meu casamento. Exato. Ele pregou no meu casamento. Então, cara, é demais, assim. Então, o começo ali, pentecostal, foi se achegando no Berkoff, Mark Driscoll, Isso. plantação de igreja. Isso. Quando é que a Vintage, tu percebeu assim, Deus quer que eu faça a Vintage, e quando é que ela começa a tomar forma no teu coração, no coração de Deus? Então, o que ocorre? Em 2012, eu já tô desgostado com a Assembleia de Deus, aí eu tô nesse período bem amargo, e o meu coração começa a se converter para esse pessoal que tá sofrendo. Então, é triste falar o que eu vou falar, mas o sofrimento desses irmãos foi uma cura para minha amargura, porque como eles estavam tendo um sofrimento, eu parei de ver um pouco assim a questão do sistema, sabe, essa coisa assim de Caio Fábio, essa coisa amarga, entendeu? Que eu tenho, deixando claro aqui uma coisa, com todos os caras que eu discordo teologicamente, eu discordo do Caio Fábio, mas dele eu tenho muito temor, porque ele sofreu muito, entendeu?
Tipo, ele sofreu muito, cara. Aquele cara ali é um cara marcado pelo sofrimento. Perdeu mulher, claro, tem seus erros, mas ele perdeu um filho muito novo. Tipo, o guri teve um acidente, entendeu? Então, assim, tudo isso azedou o cara. E quem ouvia ele na época comprava esse azedume. Tu já leu aquele livro que ele escreveu, Confissões do Pastor? Cara, então, eu tava com esse livro na mão, num sebo, aqui em Porto Alegre, e eu não comprei, eu me arrependo amargamente, porque esse livro, na minha opinião, ele é um histórico da igreja brasileira. É verdade. Muita coisa que. Óbvio que ele é uma biografia, mas ele vai citar muitas coisas do que ocorreu na igreja brasileira. Esse livro Cara, Cara, tem um capítulo ali que ele conta como foi a conversão dele. E que ele tinha ouvido a mensagem do evangelho, mas um demônio tinha possuído ele. Nossa. E o pai dele virou para ele e disse: olha, eu não criei filho para ser morada de demônio. Nossa. E passou uns 2, 3 dias expulsando o bicho. Aquela pegada punk. Cara, tem que ler esse livro. Eu vou comprar esse livro. Vou comprar e vou ler. Uma coisa, e tem uma das fotos desse livro que eu. Forte, assim, que tá a exortação, quando ele foi ordenado ao pastorado, tá a exortação e tá ele de cabeça baixa com a Bíblia, e tá o pai dele, assim, ó. Mas chamando na chincha, assim. Cara, presbiteriana. Cara, que era o período, né, meu? Old school total. Exato, tu olhava para as presbiterianas, era punk, tu olhava para os pentecostal, era punk, tu olhava para os batistas, era punk, tu olhava para os católicos, punk, porque é um período de muita brutalidade, e tipo, tu tem que ser bruto, tem que falar a linguagem do povo, velho, tá louco? Os padres aqui no interior do estado, tudo com as 12, meu, entendeu? Tipo, entendeu? Jack, eu queria então assim, falando da Vintage, tu perguntou. Isso. Tá. Então assim, daí tá, 2012 eu começo a me reunir com esses irmãos. Não cabe, até porque é contra a lei tu fazer reunião religiosa dentro de salão de festa de condomínio, mas sim, whatever, né? Aí, mas beleza, já não cabia mais, e tava vindo assim, tipo, tava começando a vir o outono, e nós começamos a Vintage oficialmente no dia 19 de maio de 2013, dia de Pentecostes. E daí, também um adendo nessa pergunta que eu te fiz sobre a Vintage, porque até então tu era um pregador. Isso. Né? Ou seja, a pegada do cara aqui do púlpito é uma coisa, agora a pegada do pastoreio, quando é que isso também vira a chave para ti aí na plantação da igreja? Não foi no início, assim, eu noto olhando para trás, assim, eu ainda venho com aquela pegada mais evangelística no púlpito, pregando. Passamos muitos perrengues, mas teve uma série de sermões que virou a chave para a igreja e para mim, que foi a série de sermões em Atos. Eu preguei todo o Atos dos Apóstolos. Então eu tinha pregado uma série sobre Cristologia, primeira série de sermões que eu preguei 13 sermões sobre Jesus. Jesus como o tríplice ministério, Jesus como Deus, como homem, nascimento virginal de Jesus, preguei tudo isso. Aí depois eu entrei em Filipenses, aí preguei uma série de Natal, aí nós entramos em Atos. Atos dos Apóstolos demorou um pouquinho mais de um ano, e cara, quando encerrou Atos, a igreja estava com jeito de igreja. E eu brinco com o pessoal assim, tu sabe que a igreja tá com jeito de igreja quando tem duas coisas: chiclete debaixo do banco, coralzinho de criança desafinado, e diácono querendo fechar a igreja para as pessoas ir embora, desligando as luzes. Os caras pensam que as marcas de uma igreja é uma pregação, é o sacramento, que nada. Essas três coisas. Nine marks, né? Não. São as três marcas aqui da igreja Gaudéria. É o quê? É diácono expulsando as pessoas, desligando as luzes. Uhum. Fazendo a pergunta: alguém vai ficar com a chave, hein? Alguém vai ficar com a chave? Opa! Caiu o Jack aqui. Cadê o cara, velho? Muito bom. Vamos ver.
Que será que eu vou ver aqui com o Jack? Coitado do Jack. Tô aqui com o pastor Jack, figuraça. Para mim também é um retornar aqui ao Assembleia de Deus, essas coisas assim. Caiu. Tranquilo, mano. O diabo se lançou aqui. Muito poder aí, bicho. Muito poder. E a aí vida foi isso, cara. Começa a tomar forma assim pra ti. Cara, foi em começamos ela em 2013. A gente comemora nosso aniversário sempre no dia de Pentecostes, porque cai no domingo, né? Uhum. E começamos dia 19 de maio de 2013. E nós, cara, mais pro final de 2014, eu noto que a igreja já tá com jeito de igreja. Os irmãos... Demorou, cara. Demorou assim um bom tempo, 1 ano e meio. E eu também, eu comecei a ter mais amor pelos irmãos, assim, tipo... Eu me lembro, cara, que a gente tinha um cara arminiano que ia congregar com a gente, tranquilo, congrega. E eu me lembro do dia que eu tava pregando sobre as doutrinas da graça aqui, e eu falando com todo cuidado para não machucar os caras, assim, e daí eu saí do púlpito, assim, eu não me sinto um covarde, cara, mas eu me sinto mais pastor, tá ligado? Eu falo o que tem que falar, às vezes eu bato mesmo, falo pesado, assim, mas, meu, eu tô presente, pô. Ontem preguei no enterro de uma irmã nossa aqui, entendeu? Nós tivemos a segunda... É uma igreja muito jovem, então nós tivemos a segunda pessoa que morreu. 2 pessoas morreram de câncer aqui. E bem jovens. Uma morreu com 20 e poucos e outra com 30 e poucos. Foram coisas que pesaram, assim, né? Então, semana passada, na quinta-feira, eu tava lá no leito dessa irmã. Essa irmã sedada, chorando... Eu lendo Romanos 8 para ela, o marido dela no pé da cama, e ali, sabe? Então, eu tô comprometido com o povo, né? Nós temos... Nós temos também... Nós temos mais pastores aqui, homens que foram ordenados ao ministério aqui, ao sagrado ministério que serve, e tem sido uma bênção, cara, uma bênção mesmo, assim. Tipo, a gente tá vivendo... eu não sei explicar, assim, se eu sentar, por exemplo, a gente tá com... Cara, eu vou falar isso aqui e eu não quero que as pessoas pensem que eu tô falando de forma farisaica. Eu tô só contando uma bênção. Mas nós estamos com todas as mulheres casadas na Vintage, ou grávidas, ou tentando engravidar. Todas. E não é uma coisa, ninguém fica esforçando, cuidando, assim. Criou uma cultura da vida na nossa igreja, assim. Quando alguém engravida, alguém larga no grupo do WhatsApp da igreja assim, eu queria tanto falar. Essa frase, aí, fica todo mundo louco. Quando vê, tem 300 mensagens, é a fulana. E daí quando vê, pessoal, a fulana tá grávida, e daí bota a mensagem lá. E a gente criou uma cultura, assim. Então, tipo, a gente tem, às vezes, assim, 18 mulheres grávidas simultâneas. A gente vai virar aquelas igrejas... aquelas puritanas que tinha um monte de criança, uma gritaria, que o cara pensa que as igrejas puritanas era tudo ordeiro, tá louco. Historicamente era choradeira. Os pastores diziam assim, ó, se a mulher presta atenção 15% no sermão, ela tá bem. Imagina? Tu sabe que tem um pessoal, né? O pessoal gosta. Eu continuo sendo um estudioso do puritanismo, mesmo estando aqui desse lado da cristandade. Sim. Outro dia eu estava lendo o Packer falando sobre os puritanos. E é uma delícia, assim, de tu ver. Sim. Era assim, ó, fumavam, bebiam, faziam filhos. E uma exatamente. alegria. Exatamente. Cara, exatamente. Assim, eu olho, eu assisto os teus sermões. Aliás, a maioria deles está no YouTube, né? Tá tudo no YouTube. Tudo no YouTube. Tudo lá. Desde o comecinho? Eu tenho o primeiro sermão lá, cara. Primeiro da igreja. Tá tudo lá. Se tu chegar no canal da Vintage e tu for voltando, tem o primeiro sermão da igreja lá nosso. Lá. Tá tudo lá, todos são.
O pessoal briga muito. Briga não, né? Eles fazem aquelas malcriação nas tuas caixas de perguntas, né? Igreja preta, não sei o quê, pastor coach, essas viadagens. Sim. Mas é que assim, ó, no teu coração, eu sei que tu fala de plantação de igreja, mas até onde vai os teus olhos? Então, man, que nem eu sempre digo assim, o pessoal reclama muito aí, só respondendo isso que tu falou, é muito louco, né? Tu como católico, tu sabe muito bem, assim, tipo, o que eu queria era uma igreja, eu brinco com o pessoal, o que eu queria mesmo era a nossa igreja, a central, ser clássica, ter um púlpito, eu queria banco, eu não queria cadeira de plástico, eu acho horrível isso. E daí quando, tipo, esses dias eu tava discutindo, tinha um católico ali que no Twitter veio me xingando, né? E assim, me xingou, tomou também, daí a gente veio discutindo. Claro. É que assim, ó, é que nem o cara, ele pegou, botou, pastor protestante. Aí ele, pesado os xingamentos, né? Aí ele botou assim umas cadeiras de plástico, botou dinheiro, tipo, que as igrejas tudo. Não, mas tranquilo. Daí o que acontece, né? Ô Gustavo, eu sou ruim, né? Criado na vila, aí eu peguei uma foto de um saco de gesso. E eu mandei assim. Entendeu? Até eu pensei assim, se os caras pegar, tirar do contexto isso aqui e mandar pro Gustavo, ele vai ficar chateado. Não, mas assim, ó, não, tu entendeu? Sério. Cara, eu gostei desse cara, mas eu ia ficar amigo dele. Mas o ruim é que ele não sabia a hora de parar, tipo, tá entendendo? E ele continuou. Daí eu tive que bloquear ele, mas uma hora eu desbloqueei. Mas assim, eu brinco com o pessoal, eu não queria igreja, eu falo assim, eu não queria igreja preta, né? Tu pinta de preto as coisas porque é uma forma barata de tu esconder a imperfeição. Mas é o que eu queria, meu sonho é ter uma igreja com banco, com torre, com sino. Só que eu expliquei pros irmãos assim, irmãos, quanto tu acha que é botar um sino, um bagulho de ferro, botar uma grade de ferro na tua cara, na tua casa, é um dinheirão, entendeu? Isso aí, claro. Mas assim, ó, falando de plantação de igreja, eu me preocupo muito com o Sul, tá? Eu me preocupo com o Sul, porque quando o pessoal, os protestantes começam a evangelizar o Brasil, eles dividem a parte superior, o norte, então vamos pensar nordeste, norte, tudo a mesma coisa, o norte, e o sudeste, sul, aqui, tudo a mesma coisa. O que ocorre? A parte de cima e a parte de baixo do Brasil. Quem vem para o sul? Luteranos e anglicanos. Quem vai para o norte? Presbiterianos. Os presbiterianos eram muito mais bíblicos, logo eles evangelizavam mais. Os luteranos aqui é complicado, luterano, entendeu? E, cara, daí que ocorre? Nós estamos atrás do resto da parte de cima. Cara, a gente está eu acho que uns 70, 80 anos, assim, defasado. Então, o que ocorre? O pessoal pergunta, tu não vai plantar a igreja em São Paulo? Cara, para mim, no meu caso, é perca de tempo. Então, o que eu penso? Eu penso assim, tipo, a gente está iniciando, né? Eu quero plantar igrejas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e eu quero plantar igrejas no Uruguai. Esse é meu projeto. O Uruguai, ele tem duas características. Ele é dos países da América Latina, um dos melhores países com recepção para brasileiro. Argentino não trata bem brasileiro. O uruguaio, ele só falta beijar os pés do brasileiro. Eu falei com um uruguaio, ele disse assim, cara, se tu for pro Uruguai com uma camisa do Brasil, falando português, uma camisa da seleção brasileira, cara, tu vai ser tratado que nem um rei. E o número de cristãos no Uruguai, eu acho que é de 5%. E é o país com o maior número de suicídios da América Latina. Então, eu queria muito plantar igrejas no Uruguai. Eu queria plantar igrejas no sul do Brasil e no Uruguai. Esse é meu alvo. Porque, tipo, não dá para fazer muita coisa, entendeu? O cara não tem tanto tempo. Mas essa é a minha visão, entendeu? É o meu alvo, é o que eu quero fazer. E eu trabalho com homens por causa disso. O pessoal não me entende. Quem chega no meu Instagram, vê eu falando...
pros homens, cara, eu trabalho com os homens por causa da igreja. Então, eu vou usar elementos da cultura. Pô, eu abri uma caixinha ali, usei o negócio, usei o 300, eu uso rock, mas eu tô usando como um arquétipo. Mas não que isso vai moldar a masculinidade, eu tiro uma lição que outra, mas, a minha vibe, eu quero treinar homens. Então, imagina um topo de funil. Vai cair homem com problema de pornografia, problema no casamento, barará. Mas o que eu quero aqui embaixo, quando funil afunila aqui, eu quero encontrar plantador. Eu quero plantar a igreja. Meu alvo é isso. Eu vou ajudar um monte de gente aqui em cima que vai vir comigo, uns vão parar aqui, outros vão parar aqui. Aqueles que continuarem vindo, eles vão acabar se tornando plantadores, que é o meu alvo. E qual é o que eu tenho pensado? Eu tenho pensado assim, ó, quando Jesus, o pessoal que estuda plantação de igreja, Ed Stetzer, tem até o livro do saudoso Darren Patrick, o fantástico livro dele, O Plantador de Igreja, O Homem, a Mensagem e a Missão, Leslie Newbegin, que é um das maiores autoridades, né? O que ocorre? O pessoal fala muito em grupo base. O grupo base. Eu vou falar, cara, eu não vi ninguém falando isso. Eu quero começar um trabalho, um projeto, e eu estou esperando a pandemia encerrar oficialmente, que eu não quero trazer ninguém para cá com isso ainda ocorrendo, né? Enfim, o que ocorre, cara? Eu quero fazer um modelo de plantação de igreja utilizando o grupo base com homens. Porque eu noto que Jesus, o grupo base de Jesus eram de homens. Então, cara, Jesus, ele tinha uma reunião, ele tinha uma confraria, entendeu? Com os caras, entendeu? Onde eles bebiam, comiam e falavam acerca do reino. Eu quero começar assim. Então, meu alvo é fazer uma seleção, trazer 10 a 15 caras aqui para o Rio Grande do Sul, ter uma base. Eu já estou vendo casas aqui perto ao redor da igreja, onde esses caras vão estar. Vai ter trabalho, eles vão trabalhar na igreja, trabalho ao redor da igreja, trabalho na questão social, e vai ter aula de teologia todos os dias. Então vai ter teologia sistemática, vai ter missão, masculinidade. O que eu vejo aqui quem está falando é um autodidata. Eu vejo que hoje, cara, os seminários, eu acho que tem muita coisa ali que, assim como o sistema educacional não está ligado com a vida real das pessoas, claro, muitos seminários não estão ligados com as demandas da igreja local. Então, o que eu quero, cara? Eu sei de casos de seminário, não vou falar o nome, onde o cara ficava se masturbando no fundo da sala e estava estudando para se tornar pastor da tua família, da minha família. Então, assim, eu vou ter uma matéria sobre masculinidade. Eu falei para minha esposa, eu disse, nós vamos ter uma matéria chamada Charles Spurgeon. Daí a Thalita, como assim? Daí eu, não sei, eu vou estudar. Tá, mas tu vai estudar a obra dele ou ele? Os dois. Os dois. Então, tipo assim, eu quero nessa pegada, meu, tipo... Então, é teológico, mas é ortodoxia e ortopraxia, entendeu? E eu quero enviar os caras, se Deus permitir, enviar eles para plantar a igreja, e a base vai ser uma barbearia. Eu, cara, como assim? Cara, uma barbearia. Nós não vamos começar com uma igreja, vamos começar com uma barbearia. Uma barbearia legal, barbearia homens fortes. O cara vem, um barbeiro bom, ele demora 1 hora para fazer um cabelo e uma barba. E eles, claro que eles dão aquela valorizada, tudo. Mas, tu imagina um cara preso, porque o cara tá ali preso no cara que tá cortando o cabelo dele. Se tu treinar uma navalha. Com uma navalha ainda aqui, ó. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Esse cara, foi... Como que foi que o apóstolo Paulo evangelizou ali, né, o César coloca um guarda preso em Paulo, um centurião, um soldado. Cara, ele coloca o cara preso em Paulo por 6 horas. Eram 4 guardas de 6 horas. Eram 4 turnos de 6 horas.
Aí ficava um cara preso em Paulo, imagina, por 6 horas. Era o que mais Paulo mais queria. Aí por isso que na carta aos Filipenses ele diz assim: os da casa de César vos saúdam. Porque os caras estão passando, vê Paulo escrevendo a carta, manda um abraço meu lá pros caras. Entendeu? Isso é óbvio. Então, assim, se tiver um cara treinado com uma boa apologética, teologia, uma boa espiritualidade, uma boa missionalidade, uma pessoa com um bom interpessoal, cara, a gente começa uma reunião de homens depois dessa barbearia e um grupo base vai nascendo ali, velho. Aí depois que vem os homens, vem as famílias. Eu vou citar um caso aqui, uma pesquisa foi feita, eles notaram que todas as bandas de rock, não digo só de rock, mas uma banda, um gênero musical, um cantor, para ele não ficar marcado no tempo, ele precisa passar a ser ouvido pelos homens. Isso é muito louco. Toda banda que ele é ouvido só por mulheres, ele vai terminar, vai cair as pessoas vão parar de ouvir. Vai sumir. Então tu nota, vou dar um exemplo aqui, Bon Jovi. Bon Jovi nos anos 80 era criticadíssimo. Era uma espécie, pra gente entender, tá? Era uma espécie de NX0, Fresno dos Estados Unidos. Eles eram muito teen, muito assim, muito frágil, aquela carinha do John Bon Jovi, aquela coisa. Os caras queriam um negócio mais... Só que não dado, eles foram envelhecendo, passaram a ser ouvidos por homens. A banda ela firma. E eu noto, cara, que se tu quer fazer algo decente, tu tem que tocar o coração, a mente dos homens primeiro. Porque os homens vindo, suas famílias vêm. Cara, eu não me lembro qual é, acho que é o Barna, que tem uma pesquisa. E o instituto dele é muito bom. Ele é meio louco, mas o instituto dele é bom. E, cara, eles dizem exatamente isso. Quando uma mãe, os filhos acabam se convertendo com em torno de 15%. Quando a mãe é crente, 15% dos filhos se converte. Quando o pai é crente, 85% dos filhos se convertem. Então, a influência do pai é muito maior que a da mulher. Um bom homem, tô falando um cristão, velho. Um cristão, como dizia o Bunyan, né? Tipo, cara, tu é uma pregação. Não é perfeito, cara. Tu tem teus defeitos, mas, tipo, tá na cara que tu tá imitando Jesus. Entendeu? Então, velho, tipo, isso eu acho que a gente não viu ainda o que pode acontecer, cara. Eu tô bem empolgado, assim, sabe? Eu tô bem empolgado. Mas a gente tá ainda no primeiro momento, o Gustavo. Ainda tá naquela vibe, assim, os caras estão ainda vencendo a pornografia. Sei. Tipo, eu já tô muito ansioso, eu já tô louco que a gente migre e joga. Tá bom, cara, beleza. Mas eu ainda tenho que dar atenção, eu tenho que falar, tipo... Mas eu tô louco pra falar assim, beleza, tá. A vida do homem não... Beleza, é uma grande vitória, tu parou de te tocar, de se acariciar, beleza. Só que assim, vamos agora fazer algo de útil em prol da igreja, entendeu? Em prol do corpo de Cristo, em prol da noiva de Jesus. Uhum. Me agonia isso, os caras ficar celebrando que estão longe da pornografia, já tô feliz, beleza. Mas isso é só um lado, tem outro lado, cara, beleza, eu fui livre disso para ser cativado por algo, para ser preso a algo, entendeu? Enfim, cara, então eu tô ainda nesse meio termo ainda com esse pessoal, sabe? Então eu tô louco para treinar esses caras uma vez, mas também essa pandemia, enfim, cara, eu não sei quanto tempo vai mais aí, cara, tá complicado. Eu queria dizer só uma coisa aqui nesse vídeo, e eu tô falando, tá bom? O nosso excelentíssimo governador é um sem vergonha, um chinelão, um chimbungo, chimbungo, tá bom? Porque vai lá e fala em favor dos direitos dos homossexuais, que fale. Não tô falando que não tem que falar. Fala, beleza. Mas por que o pai que quer educar o filho não pode ter direito? Eles querem transformar o cristão em um cidadão de segunda classe, velho. Porque, cara, nós não vamos ceder. Eles apenas estão jogando nós para marginalidade.
Entendeu? Sim. Enfim, cara, é fogo. Hoje, a gente está gravando hoje, que é, né, dia 24, hoje foi mantido o veto do governador contra o projeto de homeschooling. Mas eu vou te dizer assim, vai demorar um pouquinho, uns 20, 30 anos, mas vai chegar, né, vai chegar a nossa vez. Vamos ser avô já. Exato, a gente está deixando coisas para os outros, né? O Gustavo é complicado, né? Mas é verdade. É verdade mesmo. Tu não teme aqui agora o Jack, como evidentemente tu já percebe que muitas pessoas na internet te têm como referencial, a internet amplifica. Uhum. Tanto tu quanto o Anderson, pastor Anderson em Brasília, e tantos outros, porque tem outros também, a gente, né, são menos celebridades, né, mas estão lutando. Tu já consegue perceber uma mudança no interior da igreja evangélica, de uma nova safra, um novo, sabe, de estar mais próximo de Deus, de buscar a missão, diferente daquela coisa de não, eu vou preservar a denominação, vou só subir na carreira. Tá? Já consegue enxergar? Como é que tu está enxergando a igreja evangélica como um todo? Então, assim, o Anderson é muito meu amigo, mas a gente está bem perto de pensamento, mas a gente vem de opostos. Uhum. Eu venho do movimento pentecostal clássico e ele vem do movimento neopentecostal. Ele vem da Renascer. Então, às vezes, eu vou defender uma parte da igreja, o Anderson vai bater, mas a gente está falando de coisas distantes. Eu estou muito otimista. A minha escatologia ela é otimista. Eu sou um pré-milenista histórico? Sou. Mas, vou tentar explicar aqui. O pré-milenista, normalmente, ele é aquele cara que ele vai fazer um bunker, ele vai se esconder porque o mundo vai piorar e vai acabar. Eu sou um pré-milenista, mas eu não sou nessa pegada. Por quê? Porque a minha missiologia, ela encharca a minha escatologia. É impossível tu fazer missão, plantar igreja e não ter uma expectativa que vai dar certo. Então, a minha missiologia, ela acaba influenciando a minha escatologia. Então, assim, vai ter uma grande apostasia? Creio que vai. Mas o seguinte, eu acredito que essa apostasia antes da volta de Jesus, a Bíblia não diz a duração dela. Ela vai ser intensa, mas eu creio que ela vai ser de curta duração. Tá? Então, eu creio que vai haver uma apostasia, porque eu sou um pré-milenista, mas eu creio que nós cumpriremos a grande comissão. Eu creio que a grande comissão ela não é apenas, Gustavo, ela não é apenas um mandamento, ela é uma promessa. Então, assim, eu tenho visto, e para mim, o maior testemunho são homens, quando eu recebo mensagens de mulheres falando dos seus maridos, falando bem dos seus maridos, contando, agradecendo. Quero agradecer, meu casamento foi salvo. Aí eu recebo as fotos, os caras lendo a Bíblia em casa com as mulheres. E eu vendo essas coisas, hein? Eu acho que esses pontos ainda essas brasas ainda não gerou um fogo ainda. Elas estão distantes. Mas isso está começando, entendeu? Então, eu não acredito nas grandes denominações, e aqui eu estou influenciado pelo reverendo Augusto Nicodemos. Eu acredito que o que Deus vai fazer, ele vai fazer através de igrejas locais, de denominações mais emergentes, que tem seus problemas também, mas eu acredito que toda denominação, as pessoas dizem assim, pastor, coisa boa, a pessoa chega lá na Vintage, né? Aqui não tem esse tradicionalismo, a gente não teve tempo ainda para isso. É muito novo, né? É muito novo, então é muito fácil. É muito fácil para mim falar daquela senhora, nossa igreja tem 8 anos. Aí eu aponto para aquela senhora de 90 anos
e digo, mas ela caminha lento. Uma criança de 8 anos caminha rápido. Mas aí eu desprezo aquela igreja de 80, 90 anos, aquela senhora que, né, legou tanto. Mas institucionalmente, as coisas vão se petrificando. Elas vão, é natural, cara. E precisa ter esses movimentos de renovação. Então, assim, aqui eu falo como leigo, mas os próprios movimentos monásticos, eles são uma resposta. São. E depois eles acabam caindo no mesmo problema deles, assim. E daí surge um outro movimento monástico que responde a esse movimento. E daí alguém vai dizer assim, tá, mas e aí? Meu, é isso que tem que ser, é assim. Isso, cara, tu pode ver. Assim, tu pode ver que todos os problemas do catolicismo, tu encontra ele no protestantismo, os mesmos, cara. Os mesmos problemas. Entende? E daí tu tem um movimento, tu só não chama de monástico. Mas é um movimento monástico, cara. Dentro do movimento protestante que se rebela contra aquilo, e vai, é a mesma coisa, né? Então, eu brinco assim, cara, não adianta, a gente é cristão. Tem um caso aqui, só para dar um... Vontade. Tem um caso muito legal, eu li um livro do Spurgeon, quando ele pregou no púlpito do Calvino. E daí ele pregou lá, óbvio, o Calvino já era morto, óbvio, né? E ele pregou na igreja de Calvino. E ele contou que quando ele desceu do púlpito, um irmão da igreja deu uma medalhinha de Calvino para ele. Era uma medalha. E daí, cara, o Spurgeon contando isso, ele conta que ele olhou para os lados e ele beijou a medalha. E daí eu falei pra Thalita, não adianta, nós somos tudo igual, nós estamos falando do... Não adianta. Nós queremos ter umas medalhinhas. O Spurgeon, Batistão, esse é... Dele aquela beija... Cara, cara. Essa é a Vintage tá em formação ainda, né? Ou seja, são 8 anos ainda nessa história. A gente não se considera mais implantação, né? Mas, sim. Mas ainda é novo, né? Mas em termos de modelo, Jack, a gente falou assim, né? Tu tem o background da Assembleia de Deus, mas também batista. Sim. Como é que tu... É uma igreja congregacional. Então, né? O que acontece? Assim, como é que vocês pensaram? A eclesiologia dela é assim, ó. Eu tinha medo dos extremos. Por exemplo, eu tinha medo de eu ter poder absoluto. Eu não tenho. O nosso estatuto não me dá poder absoluto. A igreja tem mecanismos de me tirar, se a igreja quiser. Sim. Tá? Então tem mecanismos. Mas eu também pensava assim, não pode ser fácil tirar os pastores, porque daqui a pouco os loucos tomam hospício aqui, entendeu? Aí tá um cara lá que tá vendo pornografia, o cara tá votando pra tu sair da igreja. Então, assim, tem mecanismos? Tem. Os caras podem chegar lá, dependendo do caso, da votação, cair todos os pastores, entende? Mas tem que ser provado algumas coisas, ou seja, e como é que eu vou explicar? Não tem votação dentro do nosso estatuto, não tem votação para cada detalhe. O que envolve votação? Compra de propriedade, mudança na teologia, porque a gente registrou toda a nossa convicção teológica base. Por exemplo, tem áreas que foram cláusula pétrea. Eu brinco com o pessoal assim, óbvio que os nossos filhos vão... Todo mundo se torna liberal. Ou é os filhos ou é os netos. E tem uma cláusula pétrea na nossa igreja que não pode ter pastora, tá? Sim. E eu brinquei assim com o pessoal quando a gente estava registrando o nosso... E cláusula pétrea, tu tem que acabar com a igreja e começar do zero. E para acabar tem que doar todos o patrimônio para uma outra igreja. Então, para a nossa igreja ter uma pastora, o estatuto tem que se dissolver, doar tudo o patrimônio, começar do zero, aí pode ter pastora. Eu brinquei assim, ó, algum neto vai xingar a gente. Algum bisneto, porque todo mundo vai virar liberal. Nós vamos ter uns liberal na descendência. Sempre tem. Alguém vai nos amaldiçoar. Eu olhei assim, ó,
Eles, aqueles velhos desgraçados, aqueles velhos conservadores, não sei o quê. Azar. Então, assim, a nossa igreja, a gente usa um modelo missional. Então, são especialistas. Por exemplo, eu cuido do ensino e da visão. Por exemplo, séries de sermões, como que nós vamos plantar a igreja aqui, mais essa pegada da visão da igreja. Tem o pastor Maicon, que ele cuida da porta de saída, que é aconselhamento, membros que estão em disciplina, excomunhão, que a gente pratica a excomunhão aqui na igreja, infelizmente. A gente já teve pessoas excomungadas. Tem o pastor Daniel, que cuida da catequese, e o nosso modelo de catequese é bem histórico. É Credo dos Apóstolos, Oração do Pai Nosso e 10 Mandamentos. E nós temos o pastor Everton, que era a parte executiva. E a gente tem os pequenos grupos nas casas, que são treinados pelo Maicon, que é o pastor do aconselhamento. Então, a igreja, a gente está indo para 200 membros, só que, claro, com visitantes vem bem mais. Nós tivemos, no último culto, 58 visitantes no domingo, que para Porto Alegre é um fenômeno, né? Tipo, matéria de visitante. E fora os membros. Então, tem sido uma benção, assim, tipo, a igreja tem crescido, só que a gente tem grupos de 10 pessoas cuidado por um líder treinado. Então, assim, a gente experimenta a bênção de uma igreja pequena e de uma igreja relativamente que está crescendo. Então, tem sido bom, assim, porque para mim não tem problema a igreja ser grande, desde que tenha pastoreio para todo mundo. Entendeu? E tem sido uma bênção, cara. Os caras têm respondido aqui, sido uma bênção mesmo. Cara, os obreiros, praticamente 80% deles já leram sistemática toda, estão estudando teologia, entendeu? Mas tudo na igreja local, tudo na igreja local. A gente não sou muito fã dos seminários que a gente tem hoje em dia aí. Sim. Acho meio complicado, assim. Enfim. Me parece, né? A gente já esteve junto aqui em casa e eu já te falei da minha admiração pelo trabalho do MacArthur, mas me parece que a Vintage, mutatis mutandis, ou seja, né, que tem dentro do seu próprio contexto, ela vai caminhar solo e vai ser mãe de muitas outras comunidades, né? A gente já está plantando uma igreja que ela é autônoma, mas a gente está plantando uma igreja em Lajeado. E nós queremos fazer dois tipos de plantação. A gente tá ajudando um plantador, estamos enviando dinheiro para ele, estamos cuidando do aluguel e mais algumas coisas, e estamos investindo nessa plantação, Igreja Hangar. Uhum. E a gente quer plantar também Vintage. Então, para cada uma fora, a gente quer agora, nós estamos indo para a cidade de Canoas. Aí nós vamos ter uma igreja Vintage em Canoas. Então a gente está acertando lá algumas tratativas, vamos começar bem simples, bem assim, tipo, começando com o que tem, como começamos aqui em Porto Alegre, né? E vamos ver o que Deus vai fazer, assim. Né? Maravilha. Agora vamos entrar no hall das últimas perguntas. Tá? O cara que era o pregador de rua, que se torna um pastor de almas, já deu para chorar bastante pelas ovelhas? Já deu, cara. O que foi mais doído para ti? Cara, me conta o que foi mais doído e o que foi mais alegre. Então, cara, vou contar. Teve um caso de um casal que saiu da nossa igreja lá no início, e é um casal que a gente amava muito, assim, e o jeito que eles saíram foi... Enfim, eles chamaram nós da casa deles, chegamos lá, eles disseram, não é o que a gente quer para nossa vida, para nossa... Né? A gente está saindo, e, cara, foi um choque muito grande, assim, na hora. Eu comecei... Normalmente, quando alguém sai, eu meio que cristalizou, eu não choro, assim. Mas esse caso eu comecei a chorar. Isso foi em 2014, não, 2013, no primeiro ano da Vintage. Eu comecei a chorar. E daí a mulher disse para mim assim: a gente tem visto você se doando tanto. Será que vale a pena? Ela falou bem assim:
será que não seria bom vocês parar? Eu acho que não vale a pena o que vocês estão fazendo. Ela disse isso, cara. Exatamente assim. E eu baixei minha cabeça e eu me lembro, a minha esposa relata, ela estava do meu lado, eu só dizia chorando, vale a pena, vale a pena, vale a pena. E eu me lembro desse dia, eu me lembro de sair da casa deles, eu me lembro, enfim, cara, foi muito punk, assim. E é muito louco, assim, tipo, tu tá vivendo esse tipo de coisa, né? Tu tá com pessoas que tu tá sonhando em envelhecer com as pessoas. Eu brinco com o pessoal que a gente tem um projeto de vida. O projeto de vida é envelhecer uns com os outros. É carregar a alça do caixão uns dos outros, os nossos filhos chamando uns os outros de tio, entendeu? É a gente velho reclamando do som, reclamando do estilo musical, reclamando que é essas modernidades, essas coisas, entendeu? Dizendo que na nossa época não era assim, entendeu? Eu brinco com eles assim, eu disse, cara, quero envelhecer do lado de vocês. Daí, claro, só que, envelhecer é muito tempo para algumas pessoas. Sim. Algumas não querem, entendeu? E ok. Só que, cara, é chocante, assim, algumas pessoas, quando saem, elas escolhem sair, assim, cara, esse caso foi um que eu sofri muito, 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 porque ainda a irmã ainda meio que quis dizer, vocês estão passando por isso, não precisavam, né? Questões alegres na plantação, cara, nascimento de criança, assim, dia de batismo, tem sido muito bom, assim. Então a nossa igreja, como eu te disse, ela se tornou, assim, tipo um Amish da cidade, sabe? A gente, Sim. eu tô com pouca bateria aqui, mas assim, tipo, a gente meio que se tornou, os caras vê a gente, assim, e eu já ensinei eles, né? O cara te para e diz assim, pô, mas pra que tanto filho? Aí tu diz assim, olha, eu odeio muita gente, então eu fiz umas pra amar, entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Eu fiz umas pessoas pra amar, porque não dá, entendeu? Enfim, tem sido isso, assim, uma benção. Penso. Bom, vou botar aqui, tá, para vocês olharem aí. O Jack está investindo em homens, a comunidade de homens fortes. Então tá aí o endereço aqui embaixo. Eu faço parte dessa comunidade, viu? Porque eu acredito que o bom católico, ele aprende com seus irmãos. E assim, eu já vi muito trabalhinho de homem na igreja católica que não faz uma vírgula do que o Jack faz lá, como é que é, assando o bicho morto na churrasqueira. Da quarta a gente acha o bicho morto, a gente pega um bicho morto e assa. Então, assim, eu quero incentivar todo mundo que está assistindo. Eu teria um monte de perguntas para fazer ainda pro Jack, mas a Thalita tá grávida, a Camila também, então assim, vamos pra cama dormir, né? Vamos fazer um segundo tempo, vamos marcar uma outra. Eu tô aí, vamos fazer. Então, assim, uma alegria, obrigado, viu, irmão? Porque assim, eu vejo que o cara que estava lá no meio da rua, da esquina democrática, continua no meio da rua. E isso é um alento, porque esse chão aqui, o chão do Rio Grande do Sul, é pedregoso. Né? Eu tinha um pastor amigo meu que ele dizia assim, cara, aqui não é fácil ver uma pessoa se converter. É verdade. Mas quando uma pessoa se converte, é como se a gente tivesse, né, acertado na loteria. Né? Sim. É uma festa no céu. Jack, obrigado. Tuas últimas palavras aí, irmão. Falando sobre a questão aqui do Sul, né? Eu estava numa conferência de plantação de igreja lá em 2014, lá no Rio de Janeiro. Olha isso. Eu tô lá no Rio, evento da Atos 29. Daí tô feliz da vida com os plantadores lá, um monte de plantador do Brasil todo, assim, conferência de plantação de igreja. É muito dinâmica, é bem legal, assim. E é um pessoal que eu amo muito, assim, eu amo falar com o plantador, é cara visionário, é cara que nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, sabe?
A plantação de igreja é um empreendimento do reino, né? Então, e eu tô naquela conferência, então, americano. Aí no final da conferência, o pessoal, quem é que tá aqui? Falaram todos os 26 estados. Quem é que tá do estado tal? Todo mundo. Chegou no último estado, né? Rio Grande do Sul. Aí, no Rio Grande do Sul, só eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão, cara, todo mundo me olhou. Todo mundo. Aí eu pensei, né? Sei. Aí o pastor disse, irmãos, vamos orar pelo Rio Grande do Sul? Bem assim. O rapaz aí, vem aqui. E eu fui. Todo mundo botou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. Enquanto eles oravam, eu fiquei pensando, mas deve ser ruim mesmo, né? Pedreira. Cara, quando acabou, um americano, que era um dos palestrantes, veio e disse, tu deixa eu orar por ti. Veio com um tradutor. Deixa eu orar por ti. Aí ele disse, temos escutado acerca da dificuldade do avanço do evangelho no sul do Brasil. Nós temos escutado lá nos Estados Unidos. Imagina, cara. Uhum. Aqui, tanto que lá eu fiquei sabendo de um apelido que o Rio Grande do Sul tem, que é cemitério de pastor. Cemitério de pastor, exatamente. Isso aí eu tinha ouvido. Houve um pastor presbiteriano, o nome dele era Floyd Eugene Grady. Ele foi capelão do exército americano na Segunda Guerra Mundial. E ele estava no Brasil desde a década de 70, 80, plantando igrejas no Mato Grosso. O apelido dele no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil era a Águia do Mato Grosso. Ele tinha plantado 10 igrejas no Mato Grosso. Ele veio para o Rio Grande do Sul, ele conseguiu fazer meia igreja. Meia. E ele levou assim... Claro, aí o que acontece? Ele morreu no campo, né? Porque ele veio para cá e ele comprou terras aqui e ficou. Ele morava em 2 irmãos. Só que ele se dedicou a estudar, né, o que havia nos gaúchos. Uhum. E tem alguns presbiterianos que ainda têm os estudos dele feitos. Justamente para entender. Ele é uma das pessoas, Floyd Eugene Grady, e outro que tem um tino, sabe, e que é um dos dinossauros do passado, é o João de Souza Filho. Deixa eu te falar. Cara, assim, ó, o meu maior desgosto é o pastor João, não gostar de mim. Eu amo ele. Não, deixa eu te contar uma coisa. Eu amo ele. Eu sou apaixonado por ele. E, cara, eu tô morando agora muito perto da casa dele. E hoje de manhã eu fui caminhar. E ele tava caminhando na minha frente. E eu queria muito ir falar com ele. E daí eu ia bater uma foto dele e ia mandar pra secretária aqui. Eu disse, olha aqui, o pastor João de Souza. E eu caminhando, e eu caminhando atrás dele, assim. Eu comecei a apertar o passo. E eu queria... E quando eu fui passar por ele, eu não dei um tropeção, cara. Eu quase caí nos pés do homem, mano. Eu falei pra minha mulher assim, imagina, amor. Eu não sei, eu falei pra Thalita assim, por que eu amo demais esse homem, velho. Fala com ele, homem. Mas sério, eu já falei, mas não sei. Ô, uma hora fala de mim pra ele, cara. Eu quero ir na casa dele lá, cara. Tá louco. O João pregou na minha ordenação. Foi demais. Bom, o João é uma figura ímpar. É a história da igreja de Porto Alegre. Eu li os livros dele. Eu li, o João... aquele livro, questão espiritual, ele tem uns livros muito bons, assim. Ele entende o assunto aí. E ele fez um trajeto muito parecido com o teu, assim, né, cara? Porque né, é o background assembleano, mas é como se ele tivesse aberto o horizonte, virou um cidadão da cristandade brasileira. Exato. Sabe? Não, eu sou fã dele. Vale a pena. Mano, eu só tenho a te agradecer pelo teu tempo, pela tua amizade. Coisa boa conversar contigo. Tamo em casa, viu? E conta comigo sempre. Tamo junto. Nas minhas orações. Espero que a Maria venha aí com força, com alegria. Amém. Viu?
ser uma bênção, já é uma bênção, né, na vida Amém. de vocês. A gestação tá sendo boa. Brigadão, mano. Deus te abençoe. Viu? Foi brutal. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Deus Abração. te abençoe. E Fique com Jesus. brigadão. Muito bem, 6º episódio, né, da Estado da Igreja. O pastor Jack, figura top. Assim, eu já disse para ele assim, olha, é o Spurgeon dos Pampas, coração bom, coração de quem está no caminho. E assim, tive a graça de receber ele aqui em casa, e eu espero que Deus continue abençoando ele aí, porque ele, a Thalita, as crianças e uma igreja que pulsa, né? O Concílio Vaticano II diz que lá tem graça, e a gente tem que aprender com esses irmãos que amam a Cristo muitíssimo, são nossos irmãos. Gente, Estado da Igreja número 6, próxima conversa com Pedro Augusto, vai ficar de eterno aqui no YouTube, depois vai para o Google, para a Apple e para o Spotify. Deus abençoe vocês, muito obrigado para quem esteve aqui comigo, viu? E até a próxima.